Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 8 de agosto. Estamos juntos em mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de comunicação e é sempre muito bom poder contar com seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre colesterol, é o tema desta edição do assunto do dia. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E no dia 8 de agosto, hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O LDL, colesterol ruim, é um dos grandes responsáveis pelas doenças cardiovasculares, causa principal de morte em todo o mundo, totalizando 30% de todos os óbitos avaliados. Aqui no Brasil, é responsável pela morte de 350 mil pessoas todos os anos, uma a cada 40 segundos. Um estudo recente do IBGE sobre dieta alimentar dos brasileiros mostrou que os adolescentes aqui do país de 14 a 18 anos, eles são os que mais ingerem alimentos com colesterol. Aqueles de origem animal, como carnes, leite, queijos e também iogurte. Com isso, mais de 40% da população brasileira apresenta aí a taxa de colesterol acima do limite desejável pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é o LDL colesterol ruim, abaixo dos 100 miligramas por mililitro de sangue. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Tereza Miranda, ela que é cardiologista. Também vai nos ajudar com dicas e orientações a Priscila Assis, ela que é nutricionista clínica e funcional. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui as nossas convidadas, mas agora vamos ouvir uma matéria com Joyce Fernanda. Ela vai mostrar um exemplo de uma pessoa que se preocupa e muito com o colesterol. Fique atento! Uma pesquisa do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou que 67% da população não sabe sua atual taxa de colesterol. O levantamento também mostrou que 41% dos entrevistados não se preocupa com os níveis do colesterol. Se essa pesquisa tivesse sido feita há mais de 15 anos, Késia com certeza daria a mesma resposta. Eu achava que nunca ia acontecer, né? Que ia ser uma coisa tão séria, né? Não tinha noção, eu não tinha noção mesmo. Então, assim, não, eu não via falar, né? Escutava falar, né? O colesterol, via programas falando de alimentação, de ler e tal. Mas sabe aquela coisa, é com os outros, não comigo. Prova de que ela não imaginava que poderia ter as taxas alteradas era a rotina alimentar nada saudável que ela vivia. Primeiro eu comia muito pão francês, né? Adorava pão francês. Muito bolo, né? Não tinha um horário certo, assim, regular, assim, eu poderia almoçar de 1h, como almoçar de 3, 4 horas da tarde, ou então assim, jantar de meia-noite, entendeu? Então não tinha um horário fixo, assim, um horário certo de refeição. Então assim, comia, às vezes na hora do almoço eu comia um sanduíche, eu comia um hambúrguer, entendeu? Porque não tinha tempo, então Coca-Cola, né? Então assim, era muito, alimentação muito ruim. Os hábitos muito ruins assim de comida. Então, às vezes eu comia menos para comer mais doce, mais sobremesa. A preocupação em procurar um médico realmente veio quando o corpo começou a reclamar. A questão do cansaço, né? Eu ficava muito cansada, então assim, tudo me cansava, eu não conseguia andar e tal. Então eu achava que tinha alguma coisa errada. Então eu vou no médico para saber, que eu achava que eu estava com anemia. Aí quando ele pediu os exames, né, aí deu a taxa alta e tudo mais. Isso que tem desde 2008 e tal. Então aí eu achava assim que era uma coisa boba, né? Então tomava remédio e parava, não vinha com a constância e nem fazia regime. Que passavam a dieta para baixar, né? Mas eu continuava. Quando foi agora em 2016, né? Em novembro, que aí quando eu fui para o cardiologista, por causa da minha pressão, ele disse, não, vamos ver como é que tá as tuas taxas e tal. Então, além da pressão estar muito alta, o colesterol estava muito alto. Então, ele me fez um susto enorme, que ele falou assim, olha, você vai infartar.
né? Porque com a pressão 23 e com o colesterol altíssimo, entendeu? Você vai ter alguma coisa rapidinho. Ou você muda ou você morre. O que é que você quer? Então, eu acho que ele me deu um baita susto. Para diminuir e controlar as altas taxas, a fotógrafa tomou por anos 2 medicamentos, mas foi somente com a mudança de alguns hábitos que ela conseguiu mudar o nível do colesterol total, que em novembro do ano passado estava em 251, e no exame mais recente, feito no mês retrasado, a taxa despencou para 148. Eu comecei a andar na praia, né? Fazer pilates, né? Então, assim, me reeduquei mesmo na alimentação. Então, o cansaço já deu uma diminuída bastante, né? E, assim, eu me sinto bem melhor. Viu que com determinação dá para chegar lá? Agora a Késia tem uma nova vida e a palavra de ordem agora é equilíbrio. Você não almoça, mas você janta, né? Então, também não faço. Se eu não tenho tempo de almoçar pelo menos uma fruta, eu tento comer. Mas, assim, eu estou conseguindo. Você consegue. Quando você quer, você consegue. Arranjar tempo e tudo mais e se organizar. Com certeza, né? Quando você quer, você consegue. Você viu aí o exemplo da Késia, você não vai precisar chegar a este ponto, né? Tem que se preocupar o quanto antes para poder ter aí o nível de colesterol adequado, equilibrado. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre o tema, vamos mostrar outros exemplos. Fica ligadinho aqui ao programa Assunto do Dia, teremos muitas outras informações, mas agora a gente abre o espaço do programa para que você venha interagir com a gente. Isso mesmo, você já pode participar aqui do nosso programa. E a partir de agora eu vou te explicar como você vai participar. Vamos lançar a nossa enquete de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa. A pergunta de hoje é a seguinte, olha só. Você que está em casa, você sabe como está o seu colesterol? Sabe ou não sabe? Como é que está o nível do seu colesterol? Liga pra gente, participa, a gente faz questão de saber como é que está a situação do seu colesterol. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta, disponível para você ligar, interagir aqui com a gente, responder nossa pergunta e também mandar alguma dúvida sobre o tema para as nossas convidadas. Você também pode participar através da internet. Na internet você acessa a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet também disponível para você deixar algum recado, deixar alguma dúvida, venha interagir que daqui a pouquinho vamos ler essas perguntas ao vivo e responder para você que está em casa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, outro canal de comunicação que você pode mandar sua dúvida, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho as nossas convidadas elas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, vamos explicar um pouco mais sobre o colesterol, que é um tipo de gordura encontrada em nosso organismo e é muito importante para o funcionamento normal do nosso corpo. O colesterol está presente no coração, no cérebro, no fígado, no intestino, músculos, nervos e também na pele. O nosso corpo ele usa o colesterol para produzir alguns hormônios, tais como vitamina D, testosterona, cortisol e aproximadamente 70% do colesterol ele é produzido pelo nosso próprio organismo. Então vamos entender um pouco mais sobre o tema, vamos ouvir agora dicas e orientações a respeito do tema de hoje. Primeiro vou dar aqui boas-vindas às convidadas, dizer que é um prazer recebê-las mais uma vez aqui no Assunto do Dia. Doutora Tereza Miranda, cardiologista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Também queria dar as boas-vindas à Priscila Assis, nutricionista. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. É um dia muito importante, né? Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Quando a gente fala de combate ao colesterol, a gente explicou que a gente tem o colesterol ruim, mas existe também o bom e o bom precisa ser combatido também. Como é que a gente compreende esse dia tão emblemático, doutora? Bem, em primeiro lugar, a grande importância do dia é exatamente trazer o tema para a discussão. Como nós vimos na matéria, várias pessoas têm o colesterol alto e nem ao menos sabem que isso está acontecendo. Então, na hora que se define uma data, é uma data do famoso sacode. Vamos todo mundo lembrar que existe um problema e que a gente precisa pesquisar através de exames para saber se temos ou não este problema do colesterol. Como você falou, o colesterol tem o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol ruim
é o LDL, porque como você também falou, que você já está quase médico de tanto que você está entendendo, então, como você falou, nós temos o colesterol naturalmente, e é importante ele existir no nosso organismo, ele é fundamental. Mas quando ele se junta com uma proteína para poder ser carreado pelo sangue, ele pode se transformar num colesterol bom ou num colesterol ruim. O colesterol ruim é o LDL e o colesterol bom é o HDL. O HDL é um colesterol que nós precisamos fazer tudo para ele aumentar, como principalmente a atividade física. Por quê? Porque ele vai fazer uma espécie de limpeza de tudo que não é bom no nosso sangue. Então, é importante a gente ter ele mais alto. E o colesterol ruim, naturalmente, é importante a gente ter ele mais baixo. E o exercício faz o bom subir e o ruim descer. A gente falou também, trazendo explicações, que aproximadamente 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio organismo. O restante, 30%, é através da alimentação que a gente obtém a produção do restante desse colesterol? Então, o colesterol ele é produzido no nosso organismo e ele vai, o que vai definir se ele será bom ou ruim ou outros tipos de colesterol é justamente a atividade física, a alimentação e o estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida saudável, pratica atividade física e consome alimentos que são boas fontes de gorduras boas, que não são as gorduras ruins, gordura trans e gordura saturada, as gorduras boas são as gorduras vegetais. Então, isso vai conduzir o organismo a produzir o bom colesterol em uma quantidade melhor para a nossa saúde e o colesterol ruim vai ficar controlado. Então, existe essa influência da alimentação, mas é justamente por aí. Né? O tipo de gordura que a gente consome vai também definir se vai ser produzido bom colesterol em maior quantidade ou o colesterol ruim. A gente falou também que a gente encontra, né, o colesterol no cérebro, no fígado, no intestino, no músculo, nervo. Em todos esses órgãos a gente encontra, a gente produz o colesterol ou só em um órgão específico? O colesterol é produzido no fígado. Né? E aí ele tem um componente importante que perpassa por todo o organismo. Mas o importante lembrar é que o grande diferencial de tudo na vida é o bom senso. Né? Então nós precisamos ter equilíbrio. E esse equilíbrio vem desde a nossa alimentação. Nós também acabamos de ver na matéria que alimentar de forma errada, horário errado, isso faz com que a gente consiga aumentar o colesterol ruim. Então, não é só uma medida, mas é um conjunto de medidas. E muitas vezes, quando nós conversamos aqui com a Priscila sobre a questão da gordura trans, a gente pode lembrar que aquela margarina que a gente compra no supermercado, ela tem gordura trans. Então, aonde a gente vê gordura trans, a gente deve evitar ao máximo. E uma coisa importante, né, Priscila, é que a gordura trans é colocada no alimento para dar forma, para dar sabor. Então, muitas vezes nós escolhemos um determinado tipo de alimento pelo sabor e pela forma. E muitas vezes esquecemos que ali pode não estar o material mais nutritivo para a nossa dieta. Então é importante a gente também ler um pouco a embalagem de tudo que a gente está comprando, que está consumindo e procurar fazer uma alimentação mais natural possível. É na natureza que está a saúde. É isso mesmo. Descascar mais, evitar estar abrindo embalagem. Isso, descasque mais e desembale menos. É justamente isso. É muito importante, né, Priscila? Isso. Às vezes a gente não dá muita atenção até sofrer, né, alguma consequência dessa alimentação industrializada. Muita gente acha que é mais prático, às vezes mais barato, entre aspas, mas mais à frente a gente vai colher, né, se a gente continuar descuidando. Esse é um grande problema, principalmente nas grandes cidades, né? As pessoas vivem com muita pressa e comem na rua. E geralmente o que encontram na rua para comer não é de tão boa qualidade, não é? Porque são feitos com alimentos, lógico, que está no gosto, né? Então, é o que os restaurantes, as padarias procuram fazer, o que as pessoas gostam. E aí pães, bolos, biscoitos, massas, né? Isso enche os olhos de qualquer pessoa.
Principalmente os adolescentes, que a gente mostrou, né? Que Que a ainda pesquisa não- divulgada pelo IBGE de 14 a 18 anos são os que mais ingerem alimentos com gordura. Isso. Mais E à aí, frente serão adultos que sofrerão consequências. é importante cuidar da alimentação desde a infância, Uhum. né, para que se tenha uma vida mais saudável e mais longa, mas evitar comer muito na rua e principalmente quando for comer na rua procurar fazer boas escolhas, Uhum. evitar margarina é super importante, dá para se fazer bolos, pães com gorduras vegetais que são mais saudáveis, e assim até melhorar um pouco esse padrão alimentar. O Não acesso- que se deva Uhum. comer, então se dá para fazer bolo com gordura vegetal, então tudo bem, posso comer bolo à vontade. Não é bem assim. O que vai melhorar o perfil, não só do colesterol, toda a bioquímica do organismo, o que vai conduzir para que seja saudável é consumir alimentos o quanto mais in natura possível. Então, frutas, verduras, legumes, principalmente os crus. E o acesso à gordura vegetal também é tão fácil quanto o acesso às margarinas? Sim, tem no supermercado também. Algumas não tão boas, né? Geralmente essas que são mais em conta, aqueles óleos de garrafa, né? Que são os que são mais em conta, eles são muito processados e aí acaba perdendo aquele benefício. As gorduras que são realmente boas, elas são aquelas extra virgens. Né? Hoje a gente tem óleo de coco, tem o azeite, que ainda é a gordura que é melhor nesse sentido de melhorar o colesterol. Não se pode nem discutir isso. E principalmente as gorduras que estão nos alimentos, né? Então, o abacate é um alimento rico em uma gordura boa. As castanhas também são boas fontes de gorduras boas e devem entrar na alimentação rotineiramente. Então, isso é muito importante. Eu só queria chamar a atenção para o azeite. O azeite, principalmente o extra virgem, ele tem uma prensa a frio. Isso. Não é? Isso é muito importante, porque na hora que você pega o azeite e coloca no fogo, ele perde essa propriedade. E aí ele deixa de ser uma gordura boa para ser uma gordura ruim. Muita gente cai nessa armadilha. Pois né, é, aí pra você fritar. compra uma coisa até certo ponto mais cara, mais sofisticada, bota no fogo e aí perde toda aquela propriedade do azeite, que ser tão importante para as nossas dietas. Aí, mais uma vez, as pessoas caem na questão da praticidade. Fritar é mais prático do que fazer um molho, né? Então, é bem mais rápido também, que chega em casa já tarde, com fome, e cai naquela de vou fazer uma fritura. Mas aí, se você não faz uma fritura e faz um molho, por exemplo, um molho de tomate natural, não aquele do supermercado, natural, que você faz em casa, e aí você pode colocar o azeite também nesse molho, logicamente que vai ser muito melhor se você usar fora do molho. Mas quanto menos fritar e fizer mais preparações com molho, não molho de queijos, que são molhos super gordurosos e que é gordura saturada, mas um molho de tomate, ou então uma carne de panela, que também é no molho. Então, quanto mais molho e menos fritura, melhor. É a volta às origens. Isso. É a volta ao feijão com arroz, com a saladinha, com uma carnezinha de panela. Então, acontece isso ao longo da vida. A gente anda tanto e depois descobre que o segredo está no começo. Então, a gente está precisando voltar para as nossas origens, para aquilo mais simples, né? Eu acho que é a busca dessa simplicidade que traz realmente a saúde. E a gente precisa voltar o quanto antes, né, doutora? Porque essa geração, a senhora já nota no consultório uma mudança de doenças que só apareciam com uma certa idade, hoje está aparecendo cada vez mais precoce nas crianças e também nos adolescentes? Com certeza. Inclusive, os infartos hoje na população mais jovem, ele é muito mais grave do que no idoso. Porque o idoso, de certa forma, ele cria o que a gente chama de circulação colateral. Então, essa placa de colesterol, principalmente se houver associado à questão do cigarro, porque a nicotina ela faz inflamar o vaso e ao inflamar esse vaso facilita a deposição da placa de colesterol e assim leva a uma obstrução desse vaso. Então, todo esse processo, hoje em dia, ele passa a ser mais frequente na pessoa jovem, com a diferença que o jovem não teve tempo de formar uma circulação colateral. É por isso que quando o infarto é nas pessoas mais jovens, ele tem uma maior gravidade e, em geral, leva o óbito. A gente falou também, né, dessa pesquisa divulgada pelo IBGE, que mais de 40% da população aqui do Brasil apresenta essa taxa de colesterol acima do desejável.
E a OMS, ela divulga, né, que o ideal seria abaixo de 100 miligramas por mililitro de sangue. Do colesterol ruim. Ruim, do Isso. LDL, né, doutora? É um número que assusta. 40% da população está com esse nível acima do considerável desejável? Do ponto de vista epidemiológico, sim, é uma doença de extrema gravidade. Mas se nós tivermos um olhar mais atento para a população, você vai ver que o número de pessoas gordas, o número de pessoas com sobrepeso e obeso hoje realmente é uma grande realidade. E as crianças, hoje, com todo esse brinquedo tecnológico, sentadinha, né, jogando joguinhos eletrônicos, ao invés de estarem correndo, andando de bicicleta. Então, isso faz com que essa vida sedentária, desde cedo, traga doenças do coração também desde cedo. E é importante a gente conversar muito com a criança e explicar para ele que não é que ele não precise e não vá jogar, mas é que ele precisa ter uma diversidade de brincadeira. Ele precisa jogar o seu joguinho eletrônico, mas ele precisa andar de bicicleta, ele precisa correr, ele precisa nadar, ele precisa ter atividades físicas para poder inibir o mau colesterol. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o colesterol. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema, e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você, uma ótima terça, e para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. Trouxemos uma informação do G1 hoje. Reduz colesterol, sacia e evita doenças. A importância do consumo de fibras. Alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e cereais integrais, muitas vezes são substituídos por alimentos ricos em calorias, como é o caso das frituras. Mas o consumo das fibras na alimentação também é benéfico para a saúde do nosso coração. De acordo com a nutricionista Cristiane Perrone, que foi entrevistada pelo site, o consumo correto de fibras está relacionado com a redução do colesterol, além de regularizar o funcionamento do nosso intestino. Por isso, pessoas que costumam comer mais fibras apresentam menor risco para desenvolver problemas cardiovasculares, como é o caso da hipertensão. E para saber mais sobre os alimentos que ajudam a melhorar a saúde do nosso coração, nós vamos ao estúdio conversar com Valdson Bobino e especialistas no assunto. Valdson, é com você agora. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, e a gente vai repassar aqui a pergunta para a Priscila Assis, ela que é nutricionista. A Tânia lançou ali, né, a pergunta, alguns alimentos que podem ajudar a saúde do coração. Priscila, a gente viu ali falar das fibras que são importantes para o nosso organismo. Como é que deve ser feito esse consumo para que ela seja benéfica? Porque se em doses exageradas pode prejudicar também o nosso corpo. Sim. Normalmente o que prejudica é a falta do consumo de fibras, né? Então as pessoas estão mais acostumadas a comer massas e produtos mais calóricos, evitando comer frutas, né? Então as pessoas deveriam comer frutas in natura. No momento que se cozinha os legumes, os vegetais, quanto maior o tempo de cozimento, também você vai abrandando essas fibras e ela perde aquele poder de dar volume às fezes e aí aumentar o trânsito intestinal, né? Então, esse trânsito intestinal é que vai ajudar também a baixar o colesterol. O que é que acontece? A gordura, para ser absorvida, ela vai ser emulsionada pela bile, que é uma substânciazinha produzida no fígado e jogada no intestino para isso, né? Então, a bile, ela é sintetizada a partir do colesterol. Se nós consumimos bastante frutas, verduras e alimentos ricos em fibras, então o trânsito intestinal, funcionando adequadamente, né, todos os dias, né, até 3 vezes ao dia, que é o normal, então você acaba eliminando também aquele excesso de gordura, porque as fibras elas absorvem a gordura e acabam absorvendo junto também um pouco dessa bile, e aí vai levando
levando embora, né? Junto com as fezes. Então, por 2 motivos. Um, porque carrega o colesterol do sangue, que aí o fígado vai precisar puxar mais colesterol para produzir bile, jogar mais no intestino, para poder continuar com o processo da digestão adequado, assim como também a gordura que vem da alimentação. Se você tem um consumo adequado de fibras, vai ser... essas fibras também vão se ligar à gordura do alimento que você consumiu e assim eliminar através das fezes. A gente ouviu algo interessante, né, doutora Tereza, em relação a essa questão do coração saudável, se preocupar com a saúde do coração. Como é que a gente pode descrever, para quem está em casa nos acompanhando, um coração saudável? O que quer dizer um coração saudável? Bem, em primeiro lugar, o coração ele está dentro de um contexto. Então, você não vai ter um coração saudável numa pessoa doente, né? Então, vamos imaginar sempre que nós temos que trabalhar o nosso todo. E um coração saudável é aquele coração que tem uma vida saudável. Então, uma dieta ela tem que ser programada, onde você tenha uma diversidade. Porque mesmo quando a gente fala em frutas, a gente tem que ter uma variedade de frutas. Tem aquela máxima que é da cor dos alimentos, onde você deve colocar um prato com a variedade de cores. Quantos mais cores no seu prato, mais você tem uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável leva a um coração saudável. A atividade física leva ao coração saudável. O não fumar leva um coração saudável, que eu acabei de falar na questão da nicotina, que leva a um processo inflamatório dos vasos. E esse processo inflamatório faz com que a placa de colesterol se deposite com maior facilidade. Então, não é uma simples ação, mas são várias ações que juntas vão levar ao coração saudável. Ótima explicação. E a gente ouviu agora, né, notícia da internet. Muita gente utiliza a internet como fonte de pesquisa quando tem alguma dúvida, principalmente sobre coração, colesterol e também alimentação. Mas muita atenção, porque na internet a gente encontra verdades, encontramos sim, mas também encontramos muitos mitos. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas sobre o tema, a gente vai mostrar aqui algumas informações. Eu vou pedir ajuda das convidadas e elas vão dizer se é mito, se é verdade, e vão trazer também uma explicação sobre a seguinte informação. O ovo, né? O ovo é um grande vilão do colesterol alto? Será que é mito ou é verdade? Bem, o ovo ele já foi classificado. Acho que primeiro é bom lembrar um detalhe. O ovo você tem a gema, né, que é aquela coisinha amarelinha, tão saborosa, e você tem a clara, né, que é exatamente o que muitos atletas usam. Eles tiram a gema e usam só a clara, que é rica em proteína. E a gema seria, então, o grande vilão desta teoria. Só que já foi provado em pesquisas recentes, feitas pela Universidade de Campinas, que o tipo de colesterol que tem a gema não é um colesterol maléfico, né? Só que isso também é importante registrar, que não é porque essa pesquisa está sendo hoje implantada, acreditada por todos nós, que você vai passar a comer vários ovos. O mais importante é você ter moderação, é você ter o equilíbrio. Mas realmente esse grande vilão que era o ovo, ele vem caindo. E uma coisa interessante que nós encontramos em alimentos, Priscila, é que determinada fase um alimento é o vilão de tudo. Depois esse alimento consegue até virar o herói. Depois ele vira vilão e depois ele vira herói. Então tem muito essa coisa. Para isso eu acho que a grande mensagem que a gente deve passar é equilíbrio. Se você vai comer ovo, se você gosta, um ovinho, né? Principalmente o ovo na água, porque quando você frita o ovo, aí ele já vem com outros componentes, a gordura da margarina. Então, é preciso ter cuidado. Mas eu acredito muito na moderação. Então, eu acho que você nem precisa retirá-lo de vez da sua alimentação, mas não precisa ingeri-lo todo dia. Moderação, como é que a gente compreende essa questão da moderação? Tem um limite assim? Um ovo por dia, 2 ovos ainda dá para tolerar? Como é que a gente... Então, só um pouquinho desmistificando essa questão de que antes ele era o vilão e agora ele não é mais, mudou tudo, e aí as pessoas acabam ficando inseguras, né? Então, o que é que acontece? A nutrição, ela é uma ciência nova ainda, né? E que hoje são muitos os estudos que são feitos. Então, cada dia se descobre uma novidade e o que a gente sabia antes não era suficiente para dizer que esse colesterol não seria ruim, como se diz hoje, né? Então, assim,
Na verdade, o que se sabia era que colesterol no sangue fazia mal e que se o ovo tinha colesterol, então ele seria mal. O que se sabe hoje é que o colesterol ele é um componente importante do nosso corpo e que nós precisamos desse nutriente também. Então, ele hoje é visto como nutriente, né? Mas que precisa ser consumido com moderação, como qualquer outro nutriente em excesso vai trazer transtornos para a nossa saúde. Então, o importante é a moderação, né? Como você assim, colocou agora, né, essa moderação, um ovo já é suficiente. Então, ele é um alimento rico em proteína, não só em proteína, tem outros compostos bioativos que são muito protetores para a saúde e que deve ser consumido. É um alimento barato, né? Então, tem que estar na alimentação das pessoas que não têm alergia, né? Porque existe também a questão da alergia. A clara do ovo, na maioria das vezes, é a proteína da clara do ovo. Então, é um alimento que deve, sim, ser aproveitado, que tem seus benefícios e consumido em moderação vai só trazer benefício. Evitar fritar, porque no momento que você frita, você perde aqueles benefícios, porque a fritura também é uma temperatura muito alta que destrói os compostos bioativos e antioxidantes que tem naquele alimento e ainda você tem aí a gordura trans, né? Porque se você frita na margarina ou até mesmo no azeite, no final, depois da alta temperatura, você só vai ter gordura trans. Né? Até o próprio colesterol do ovo vira gordura trans. Então, não adianta. Então, você tem que fazer realmente ou faz ele mexido com a temperatura baixa, não tem problema, né? Pode ser na água. E colocar no final um pouquinho de azeite. Interessante. Consegue chegar àquele ponto? Consegue. Vocês podem esquentar a assadeira. Tem as pessoas que fazem o ovo post, né? Que é realmente colocar água. Ou às vezes no molho, um molho de verduras e coloca o ovo e aí abre o ovo e aí fica aquele ovo... ele não fica com aquele formato, né? Bonitinho. Ele fica um pouquinho disforme. E fica gostoso. Ou você pode esquentar bastante essa assadeirazinha, né, de inox ou de teflon, colocar um pouquinho de água e aí você coloca o ovo e aí você faz com a temperatura que não vai ser tão alta porque não tem gordura para aquecer a uma temperatura tão alta e o ovo fica gostoso. Tempera com orégano ou com outras ervas e aí dá sim para aproveitar o ovo sem fritar. Olha e só, comer bem. Ótima dica, quase uma receita, né? A gente tem aqui o quadro Receita do Dia. No último bloco do programa teremos uma receita sim com a gastrônoma Luciana Luna, mas a gente já ouviu aqui uma receita de como preparar o ovo sem utilizar gordura trans. Isso. Ok, muito boa dica. A gente vai agora a uma próxima tela. Outra informação, vamos descobrir se é mito ou se é verdade que a prática de atividades físicas ajuda a controlar as taxas de colesterol. Isso aqui a gente ouviu no bloco anterior que é verdade, né, doutora? É verdade, e muito importante, muito importante. E lembrar que a prática de atividade física não é você hoje resolver correr, resolver tudo que você não fez a vida inteira, você vai tirar num dia. Não é assim. É preciso a gente criar o hábito de atividades físicas regulares, começar com caminhadas. À medida com que essa caminhada vai se tornando rotina, você pode passar para um tipo de exercício mais rápido, mas lembrar que as pessoas acima de 40 anos, antes de começar a atividade física, devem procurar o seu cardiologista e fazer um teste ergométrico, para não fazer um tipo de atividade que não tem condição. E aí, de repente, até levar a um infarto. Ok, muito importante essa informação, né, doutora? Vai de forma gradativa, um passo de cada vez. O importante é sair do sedentarismo. Isso. E cuidado com a saúde. Você você está mudando de hábito. Então, não precisa pressa. Uma vez tomada a decisão da mudança de hábito, isso deve ser contínuo. Muita gente se queixa, né, que após essa atividade física, a fome parece que aumenta, Priscila. É verdade? Aumenta mesmo? E se aumenta, de que forma eu posso me alimentar para não ganhar peso, né? Se eu não quero ganhar massa, não quero ganhar peso. O que é que eu devo fazer para, após essa atividade física, que é muito recomendada, né, a atividade, o que é que eu posso fazer para não exagerar ali na alimentação? Porque aumenta um pouco a fome. Então, isso acontece muito porque, na verdade, já houve um desequilíbrio na alimentação durante aquele dia, né? Então, a maioria das pessoas gosta de fazer atividade física à noite, vamos dizer. Então, você já vem de um dia que você está restringindo a alimentação, diminuindo a quantidade de calorias, na maioria das vezes não consome fibras o suficiente. E aí você, naquela tentativa de, eu quero perder peso, eu tenho que perder peso logo, aí acaba indo para a academia às vezes sem se alimentar bem, e aí
Depois, aquela fome extrema, porque o corpo fala, ele dá sinais do que ele está precisando. Então, ele precisa de alimento, mas é de alimento, não é de massa. Ele precisa de fruta, de verdura, legume, castanhas, né, de alimentos que são realmente nutritivos. Batata doce pode entrar no pós-treino também, o inhame? Pode muito sim, pesado? mas não vamos somente na batata doce por causa dessa onda de, porque low carb agora é bom para tudo, não é bem por aí. Tem o dia da batata doce, o dia do inhame, o dia da macaxeira, e assim vai variando os tubérculos. Né? Que aí, e isso é que é importante, essa variedade. Você tem fitoquímicos que você está dando para o seu organismo de forma variada, e isso é muito protetor. Então, é importante variar e não ficar, porque batata doce agora é da moda, é boa? Sim, é da boa, ela é boa, mas não esquece dos outros que também são bons. Ok, vamos agora a outra informação, temos aqui outra tela, será que é mito ou verdade? Que para ter saúde é preciso excluir todos os alimentos com colesterol da dieta. Mito ou verdade? Isso aí nós já discutimos, né? Então, assim, dá sim para ter alimentos com colesterol como ovo, que é o principal, né? E ter uma alimentação saudável. Temos a questão da carne vermelha, né? Que também tem bastante colesterol, mas a carne vermelha, ela tem outras substâncias que são tóxicas, porque vem de um animal, né? Então, o animal, assim como nós, seres humanos, produzimos muitas toxinas, principalmente no momento de estresse. O momento do abate é um momento de estresse. Então, essas substâncias tóxicas ficam ali na carne, e quando se consome carne vermelha em excesso, então você tem excesso dessas toxinas. Então, vamos variar, moderar. Veja que a palavra de ordem é moderação. E o que atrapalha é exatamente o excesso de qualquer coisa. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui às convidadas. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, manda aí essa dúvida que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder para você que está em casa. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre o colesterol. E a partir de agora a gente vai dar sequência aqui aos mitos e verdades sobre este tema. A gente começou no bloco anterior a falar sobre esses mitos e verdades que vão te ajudar a entender mais também sobre o colesterol bom e também o colesterol ruim. Olha só essa informação agora, com a ajuda das convidadas, a gente vai entender se é mito ou verdade. Aqui no nosso estúdio, para nos ajudar a compreender mais sobre o tema, estamos recebendo a Priscila Assis, ela que é nutricionista, e também a doutora Tereza Miranda, ela que é cardiologista. Estão nos ajudando a compreender mais sobre o tema e a gente vê essa informação que o colesterol alto ele pode ter fatores genéticos. Mito Sim, ou verdade? É verdade, isso é possível. E é importante a gente lembrar a população que se você tem na sua família, principalmente pessoas jovens, com colesterol alto, isso pode ser genético. Então é importante procurar o médico que vai dar todas as orientações. Esse controle do colesterol, quando é de fator genético, ele é tratado com medicamento, doutora? Também ou não precisa? A questão do medicamento, ela vai com outras coisas. Por exemplo, ele está relacionado com o nível de colesterol que se tem, ele está relacionado com fatores associados. Então, isso faz com que você tenha mais chance de ter infarto, de ter um acidente vascular cerebral. Então, isso faz com que o médico faça, além das medidas que nós já discutimos aqui, a questão da dieta, a questão da atividade física, excesso de álcool também é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E também a questão de parar totalmente o hábito de fumar. Então, além dessas medidas todas, pode ser necessária a utilização de medicamentos, mas isso deve ser feito com orientação do médico, que vai avaliar se o seu caso é ou não para a utilização de medicamento. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade? Evitar o consumo de gorduras evita a elevação das taxas de colesterol. A gente aprendeu que isso é verdade, né, Priscila? Sim, com certeza. Evitar o excesso de gordura é muito importante.
E mais uma vez, da gordura maléfica, né? Da gordura trans. Essa tem que estar muito na nossa cabeça, de procurar ali na embalagem dos alimentos, se eles são ricos em gorduras trans. Ok, mitos e verdades a gente acabou de esclarecer para você que está em casa e a partir deste momento vamos começar a repassar aqui as dúvidas. Muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp 994 18 1206. Você que está em casa tem dúvidas também pode mandar para a gente que a gente vai ler a partir deste momento e responder para você que está em casa. Tem aqui a primeira participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: eu não sei como está o meu colesterol, mas gostaria de saber os sintomas do colesterol ruim. Quais os primeiros sintomas que eu posso perceber que tem algo errado com o meu colesterol? A dúvida aqui da telespectadora que não se identificou, mas mandou essa pergunta. Interessante essa dúvida. Muito interessante. O colesterol alto, ele é uma doença silenciosa. O que nós vemos já é o problema, a complicação. Quando o paciente faz um infarto, quando ele faz um acidente vascular cerebral, então isso é uma complicação daquele colesterol que se depositou no vaso, que obstruiu o vaso e que levou a esta complicação. Então, antes de a gente pensar nos sintomas do colesterol, que já vimos que ele é uma doença assintomática, a gente deve procurar o médico, né, para que a gente faça a avaliação dos níveis de colesterol e ver se é preciso reduzir ou ampliar algum hábito saudável para que a gente consiga controlar o colesterol. E é um exame simples, né, que se chega a esses níveis, né, para saber como é que está a situação do colesterol. É um exame de sangue. Sim, faz parte do check-up rotineiro, né, de todo paciente. Ok, temos aqui mais participações. Vamos começar aqui a responder outras dúvidas. A Maria, que é de Jaboatão, ela disse que sente uma dormência nos braços e também um formigamento, principalmente no braço esquerdo. Seria alguma coisa relacionada com o nível elevado do colesterol? Ela disse que fez um exame de sangue e deu 199,8. Estaria em alerta ou no limite? Essa dúvida da Maria ela é muito frequente, né? A gente sempre encontra algumas pessoas que associam dormência ao colesterol. Em geral, essa é uma situação que não corresponde com a realidade. Então, você não tem uma causa e efeito direto. Ok, temos aqui outra participação. Angerli, ela que é de Gaibu, e a dúvida dela é a seguinte: descobri no ano passado ser diabética tipo 2. Todas as taxas de colesterol alto, triglicerídeos e ácido úrico também, deu tudo alto, né, quando ela fez esse exame. Ela disse que tem se cuidado, mas ultimamente ela vem saindo da regra, já engordou um pouco. Isso quer dizer que minhas taxas também subiram nesse momento que eu engordei um pouco mais? E mesmo com essas taxas altas, posso consumir azeite e manteiga? Como usá-la? Posso usar um pouco também de manteiga? A dúvida da Angeli de Gaibu. Então, o que está acontecendo com ela é uma coisa chamada síndrome metabólica, né? Então, quando você tem aquele excesso de gordura no corpo, principalmente a gordura abdominal, começam a aparecer sinais de diabetes, de hipertensão, de hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, e outras coisas também, né? Então, esse tipo de alimentação que faz aumentar o excesso de peso, geralmente está associada também a um consumo pequeno de fitonutrientes, de micronutrientes, de compostos bioativos, que melhoram a saúde, assim como também de vitaminas e minerais. Né? Então, isso tudo é importante para manter o controle do corpo, então, do organismo em si, da funcionalidade dele. Então, se você tem uma alimentação desequilibrada, e se você acha que engordou um pouco agora, então pode sim ser que suas taxas tenham aumentado um pouquinho. Então é importante procurar um médico, fazer a avaliação, também procurar uma nutricionista para avaliar como é que está a sua alimentação, tentar melhorar esse perfil dentro da sua necessidade, dentro do seu contexto de vida. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Como é difícil emagrecer. Como é difícil se manter magro. Né? Você veja, se isso não entrar na rotina, se isso não virar um hábito de vida, você termina fazendo com que aquela situação que você venceu há um tempo atrás, você volte ao estado inicial. Então é importante a gente entender que as mudanças
do que nós estamos colocando aqui, dessa necessidade de fruta, de legumes, de fibras, isso é uma coisa que tem que entrar na nossa vida de fato e para sempre. A atividade física não pode ser deixada de lado. Então, é importante emagrecer, mas é muito importante se manter magro. E magro com saúde, que é o diferencial. E aí, nesse sentido, eu queria lhe elogiar. Porque da última vez que eu vim para cá, eu notei que você emagreceu. E queria também deixar aqui, né, um desafio para você continuar magro e você, de preferência, fazer sempre essa avaliação e ver no que é que você pode melhorar cada dia um pouquinho. Então, estou sendo um aluno obediente, né, doutora? Está Agradeço sim. o elogio, ouvi as explicações, prestei atenção do último encontro, né, aqui no nosso programa. Estou colocando em prática, até porque com o passar do tempo, né, quando vai chegando um pouco mais a idade, o metabolismo ele vai ficando mais lento e isso contribui também para que a gente ganhe um pouco mais de peso. Existe essa relação direta, né, doutora? Existe. E tudo que eu estou escutando aqui, vou continuar colocando em prática. E a dúvida dessa manteiga, né, da manteiga da nossa telespectadora, eu também tenho essa dúvida. No caso, ela por conta do colesterol, se ela pode ainda continuar utilizando? Então, se ela tiver com colesterol alto, então, principalmente se tiver, não tem como dizer como está, né? Mas é importante que pelo menos evite nesse período até perder peso, ficar organizada e aí sim depois vamos tentar colocar de novo na alimentação com moderação. Então é assim que o nutricionista trabalha. Então primeiro vamos equilibrar, deixar tudo em ordem para depois voltar a... Não dá para voltar exatamente aos mesmos hábitos. Se você volta para os mesmos hábitos, você vai ter depois os mesmos problemas de novo, né? Então, o grande problema que eu vejo é que as pessoas encaram como o emagrecer e se manter magro, como que vai ter que passar a vida tendo uma alimentação sem graça. E não é bem por aí, né? Dá para ter uma alimentação saudável, equilibrada e saborosa também, sem sofrimento, sem gastar muito. Isso é bem possível. Tem muita receita hoje na internet nesse sentido, dá para pegar muita coisa, inventar receita nova. O que não pode é tentar se manter na mesmice e achar que comida saudável é legume, chuchu, cenoura, batatinha sem maionese, legumes cozidos, né? Verdura crua, tomate, alface, cebola e só. Então não é por aí, tem muita coisa, nós temos uma variedade muito grande e nós podemos trabalhar sim com esses alimentos de uma forma bem saborosa, bem saudável. Isso é que é importante. Temos aqui outra participação, a telespectadora Elane, né? Elane mandou a seguinte dúvida, em relação ainda às frituras. Sendo feita ali no óleo de coco, tá certo, tá errado? O que é que vocês poderiam falar sobre o óleo de coco? É fritura. Se é fritura, vai virar gordura trans. Não importa de que óleo seja. Né? O óleo de coco, ele tem sim seus benefícios, principalmente se for extra virgem, se for orgânico. Né? Então, ele tem sim seus benefícios. Né? Ele é um tipo de gordura que também é importante para o nosso corpo, que é o TCM, né? Então, nós temos também o TCM dentro do organismo, mas ele é uma gordura que é absorvida muito rápido. Então, tem que se ter cuidado também com o excesso de óleo de coco. Ele tem benefícios, com propriedades muito boas, ele é antifúngico, né? Isso já foi comprovado cientificamente. Tem outros benefícios também, mas tem que entrar no consumo com moderação. Não dá para exagerar. E tem que ter o cuidado com a moda, né? Óleo de coco faz parte desses alimentos que estão na moda. Então, como tudo, também temos que ter cuidado. Ok, temos aqui outra participação agora do Marcelo, lá de Goiânia. Ele quer saber a função do gengibre no nosso organismo. Ele pode ajudar a combater o colesterol elevado? Será que ele ajuda nesse combate, o gengibre? Ele não vai ajudar. Se você consumir a raiz e for mastigar, ele é bem cheio de fibras, né? Então, se você consome a raiz, ela crua, ninguém consegue comer o gengibre numa quantidade grande, porque ele é muito picante, né? Então, não dá para se pensar na quantidade de fibras desse gengibre que você vai consumir e vai ajudar a limpar seu organismo do excesso de colesterol. Mas ele é um alimento muito rico em fitonutrientes, tem muitos antioxidantes e que vai ajudar a lhe dar um efeito protetor. Então, quanto maior o consumo de antioxidantes na alimentação, maior o efeito protetor que você tem desses alimentos para os eventos que possam vir a acontecer decorrentes desse colesterol alto.
E é saboroso, né? O gengibre é muito bom. saboroso. Isso, dá um sabor muito bom na comida. Tem outra participação aqui, a pessoa não quis se identificar, mas disse que já ouviu de um médico ele falar que o colesterol não tem nada a ver com o coração. É mito ou é verdade? É a dúvida do telespectador. Eu posso garantir que houve um problema de interpretação. Às vezes a gente tem uma dificuldade de comunicação, né? Então eu acredito que o médico deve ter falado de outra forma e aí a pessoa que entendeu errado. Mas é importante salientar que a gente, quando fala do colesterol que prejudica, é o colesterol ruim. Pode ser até que, de repente, esse médico estava falando no colesterol bom. Então, são informações que, às vezes, passadas de forma rápida, pode trazer confusão para a população. E que o colesterol em si, ele não é maléfico, porque o que é ruim é o excesso de colesterol circulante. Então, o colesterol em si, ele é importante, mas o excesso faz mal. E aí sim é quando ele vai realmente afetar o coração. Ok, outra participação agora da Josilene de Dois Unidos. Ela disse que muito importante o tema, agradece as explicações das convidadas. E há alguns anos ela foi à médica e ela disse que se consumir ou não gordura, ela vai produzir colesterol. Sim, vai produzir o bom ou o ruim, né? É isso que a gente já falou. Ela disse que fez uma grande redução de gorduras devido também a outros problemas de saúde. Gostaria de saber quais os sintomas do colesterol alto e se é possível curar ou reverter essa situação. A gente já colocou aqui, né? Ele é assintomático, mas quando surge em relação aos problemas e também tem toda uma vida saudável, um estilo de vida saudável que é preciso implantar, porque aí você melhora não só o nível do colesterol ruim, como melhora a sua vida como um todo. Ok, vamos aqui a mais participações. Agora tem a Eutália de Carpina. Ela quer saber se gordura no fígado pode dar outra doença mais grave. Tem 62 anos. Quer saber se pode comer um pouquinho de manteiga, mesmo tendo gordura no fígado. É a dúvida da Eutália de Carpina. Então, o excesso de gordura no fígado, ele depois vai virar uma condição... A gordura em si, ela é inflamatória, né? Então, tudo que é toxina no organismo, ela está concentrada no nosso corpo, principalmente na gordura. Então, o fígado, ele é um órgão que, se você tem uma quantidade grande dessa gordura lá, cheia de toxinas, ele vai acabar provocando uma inflamação. Então, depois desse estágio de gordura no fígado, você começa a hepatite. E aí isso pode evoluir até uma cirrose. E isso é muito perigoso. Nós precisamos, esse é um órgão muito, muito importante no corpo, não dá para viver sem. Então, é importante proteger. É a famosa esteatose hepática. Isso. Quando o paciente, que em geral ele pode estar até assintomático, ele faz uma ultrassonografia e aí acontece de um diagnóstico vir esteatose hepática e vem sempre classificada no grau. Então, esse é mais um alerta que as coisas não estão bem. E principalmente você vai ter associado com o aumento do volume abdominal. Então, aquelas barriguinhas incômodas, quando você faz uma ultrassonografia, encontra também no fígado um componente de esteatose. Mas só para tranquilizar um pouquinho, né, que não é uma coisa que vai evoluir rapidamente para uma hepatite. Então, se você não mudar o seu hábito de vida, isso sim vai vir acontecer. Mas se você toma a decisão de mudar seus hábitos alimentares, mudar seu estilo de vida, uma vida mais tranquila, sem muito estresse, que às vezes é um pouquinho difícil de evitar, né? Mas pelo menos atividade física e mudança nos hábitos alimentares. Então, pelo menos por esse caminho, você já consegue reduzir a gordura no fígado e aí evitar o processo inflamatório. Eu chamaria de alerta. Um alerta. Vamos ter mais cuidado. Ok, temos aqui outra participação. A Cícera, ela que é do Cabo, ela disse que fez uma bateria de exames e foi diagnosticada também com gordura no fígado. Ela fala que o médico não passou nenhum medicamento e tudo que ela come, ela se sente mal. Por exemplo, queijo, carnes com molho. O que eu devo fazer? O médico não passou nenhum medicamento, nenhum remédio. E o que ela come, ela se sente mal. Queijo, carnes com molho. O que ela deve fazer? Procurar um nutricionista seria um passo importante, já que ela tem o diagnóstico? Isso, porque o fato de se ter gordura no fígado em si, doutora, não condiz com a mesma condição de você se sentir mal com algum alimento que você esteja consumindo nesse momento. Não é isso que vai acontecer. A gordura no fígado também ela é silenciosa. Assintomática. Então, não é um sintoma.
não seria um sintoma. E você pode estar realmente tendo alguma intolerância, de repente até a produção da bile, né, que emociona a gordura para que possa ser digerida adequadamente, e você ficar com aquele excesso de gordura, né, dentro do seu aparelho digestivo, ou mesmo excesso no consumo desse tipo de alimento, pode estar realmente provocando esse problema. Então, tem que realmente procurar um profissional, um nutricionista ajuda nesse sentido, e fazer uma avaliação, e aí sim, vai se perceber o que é que realmente está afetando. Eu acho pode que ser melhorado. Uma medida também interessante é ela retornar ao médico. Não é? E aí também esclarecer a sua dúvida, porque nós estamos avaliando aqui um componente. Existem vários componentes. O indivíduo ele é um todo. Então é importante retornar, dizer que ainda não está se sentindo bem, né? Até mostrar, fazer um questionamento em relação à esteatose, e a gente volta a insistir. A esteatose é uma doença assintomática, ela é um alerta. Achou esse dado, é um alerta para que mais coisas precisam ser corrigidas, entre elas a alimentação e a atividade física. Muito importante. Temos aqui outra participação, sem identificação, mas a pessoa gostaria de saber qual exame específico para saber se tem gordura no fígado. Qual médico solicita esse exame? Bom, a gente faz de rotina a ultrassonografia abdominal, né? E quem pede são os clínicos em geral, mas um outro especialista também pode solicitar. Então, isso não é um exame sofisticado, é um exame dos mais simples, é um exame rotineiro. Vou pedir licença agora às convidadas, a gente vai a um rápido intervalo, mas antes a gente tem um recado da Luciana Luna, que no próximo bloco tem o quadro Receita do Dia. Olá, Luciana! Olá, Valdson! A receita de hoje está simplesmente imperdível. É logo após o intervalo. Fiquem ligados. Voltamos com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar um quiche com pão de forma. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, a receita de hoje é bem fácil de fazer e você pode preparar a qualquer hora do dia. Nós vamos fazer um quiche com pão de forma. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de um pacote de pão de forma, 2 colheres de sopa de margarina, uma gema, 300 gramas de mussarela, 300 gramas de presunto, uma cebola picada e salsinha picada a gosto. Nós vamos começar a receita retirando as casquinhas dos pães. Feito isso, o próximo passo é esticar com a ajuda de um rolo. Após esticar os pães, nós vamos cortá-los com a ajuda de um cortador redondo. Depois de cortados, nós vamos untar uma forma para cupcake ou pode ser também forminhas de empada. Tá? Aqui eu vou colocar a margarina. Depois de untar, nós vamos colocar os pães em cada forminha. O próximo passo é preparar o recheio. É bem simples, eu vou misturar tudo, menos a gema, aqui nesse recipiente. Então aqui eu tenho o queijo mussarela. Antes de rechear, nós vamos passar uma camada de gema em cada pão. Agora é só rechear.
agora, para finalizar, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Os quiches já estão prontos, agora nós vamos retirá-los do forno. Esta foi a nossa receita de hoje, um quiche de pão de forma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Gostamos e gostamos bastante desta dica aqui, Luciana Luna, muito obrigado. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha lá na nossa fanpage. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a partir de agora, a gente falando em coisa boa, a gente vai conferir também as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção a essas dicas que vamos conferir a partir de agora. Olha só, 15 vagas para ajudante de eletricista. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.016 é o salário. São 15 vagas para ajudante de eletricista. Vamos agora a mais oportunidades, 5 vagas para arquivista de documentos, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário, são 5 vagas para arquivista. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho, agora são 30 vagas para técnico de manutenção industrial, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.900. São 30 vagas para técnico de manutenção industrial. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que a gente vai responder a partir de agora. A primeira dúvida chegou através do telefone da Marta Maria, ela que é do portal de Marcos Freire, tem 67 anos. E a dúvida dela é a seguinte: consumir alho e cebola faz bem também para o colesterol? Com certeza. Pelo mesmo motivo, é rico em substâncias, em fitoquímicos que são antioxidantes naturais, né? São alimentos que não são caros e bem acessíveis e que você pode sim colocar na alimentação, de preferência cru. Né? Eu sei que não é uma coisa que todo mundo gosta cru, mas pelo menos se vai fazer, bota na salada, refoga por pouco tempo, coloca um azeite, né? Tempera com um pouquinho de limão, que dá sim para fazer e consumir. Ok, temos agora outra dúvida, Maria Aparecida, ela que é de Marcos Freire, tem 52 anos, ela quer saber o seguinte: o que é lipoproteínas A e B? Primeiro a gente responde essa dúvida. Tem outra também, ela diz que tem colesterol alto, gostaria de saber se azeite extra virgem e óleo de coco extra virgem são bons para o colesterol. Por partes, né? Primeiro, o que é a lipoproteína A e a lipoproteína B? Bom, eu quando comecei a falar, eu expliquei que o colesterol, ele existe na nossa corrente sanguínea, mas para ele fazer esse transporte, eles têm que estar associados às lipoproteínas. Então, isso faz parte do mecanismo normal do organismo. A outra questão é esse cuidado muito especial com o tipo de óleo a ser ingerido, né? A gente também já colocou aqui. E eu acho que assim, o que a gente tem que deixar de mensagem para a população é que nós precisamos ter bom senso. E o bom senso é igual a não ter frituras.
Então, essa é a mensagem, esse é o diferencial que a gente gostaria de sair daqui deixando todo mundo esclarecido. Porque independente do óleo, do azeite, na hora que você frita, você vai encontrar esse mau colesterol, ele vai se transformar no mau colesterol. Isso, e também que tanto o azeite como o óleo de coco, mesmo sendo extra virgens, tem que lembrar que eles são gorduras e que em excesso também vão aumentar os níveis de colesterol no sangue. Vai levar também à obesidade e assim toda a consequência que vem depois, né? Então é importante também ter cuidado com a quantidade que vai consumir, né? Então o ideal, uma colher de sopa por dia de azeite já é suficiente, já tem aquela quantidade crua que você precisa para melhorar o seu colesterol, não precisa de exageros. Temos aqui a participação novamente da Cícera, do Cabo de Santo Agostinho. Ela disse que voltou 2 vezes a esse médico e nada de passar medicamentos. Enfim, ela agradece aqui pela resposta, mas ela disse que voltou. Chegou a voltar nesse especialista, ele não passou medicamentos e ela continua se sentindo mal ao comer queijos, carnes com molho e outras comidas também. Nós sugerimos, então, procurar um outro médico, não é? Porque eu acho que o mais importante é você estar bem. Se você procurou um médico e por alguma razão aquilo continua, então é bom ouvir a opinião de outro especialista. Isso, e que também é muito importante que nem tudo vai se resolver com medicação. Então também pode ser que ele tenha achado que não tinha necessidade, que o que é importante realmente ali seja uma mudança no estilo de vida. Então se houve mudança de estilo de vida e não teve melhoras, aí você tem muito mesmo que se preocupar. Mas se você melhorou a qualidade da sua alimentação, está fazendo atividade física e continua com este problema, então é por aí também. Ok, temos agora outra pergunta. Maria Wanda ligou para a gente, ela que mora no Pina, ela tem 54 anos, ela gostaria de saber se a gordura de palma, gordura vegetal e gordura Eita, nome difícil esse. Vê se vocês conhecem esse tipo de gordura. Gordura interesterificada. Sim, são boas são os cremes vegetais. Becel. Becel. São cremes vegetais, né? Que se assim... Essa gordura interesterificada, na verdade, ela também é uma gordura trans. Então, no momento que se disse assim, gordura trans ela é o vilão, então começou a surgir os cremes vegetais, né, com aquela proposta e ainda rico em fitosterol, que é bom para o coração. Né? E aí tá lá aquela quantidadezinha de fitosterol que às vezes não é suficiente para melhorar o seu perfil de lipídios no sangue. Então, os cremes vegetais também não são um bom alimento, né? Então, os bons alimentos são as gorduras mais naturais. Então, óleo de coco é bom? É bom, o óleo de coco ele é muito bom, mas por que não consumir o coco? O leite de coco, que vem junto também outras substâncias que são benéficas. Né? Então, não é só o óleo de coco. As pessoas, às vezes, até têm medo de comer porque vai dar azia, porque alguma coisa, mas, na verdade, às vezes, nem é o leite de coco em si. Em si, aquela fritura que foi colocada dentro do leite de coco para poder fazer aquela moqueca, né? Porque muitas vezes o peixe é frito antes de colocar, ou então o que está acompanhando, ou outras coisas que se consumiu ao longo do dia que não foram saudáveis. Então, primeiro, antes de se questionar assim, algum alimento, vamos pensar também no que a gente está consumindo de ruim, né? Para poder fazer as modificações realmente corretas. Tá? Então, por aí. Ótima explicação. Agora temos a dúvida da Luciana Soares, de Jaboatão, dos Guararapes, tem 64 anos e a dúvida dela é a seguinte. Fiz exames e não tenho problemas no coração, mas ela diz que está sentindo ali o coração muito acelerado. Pode estar com colesterol alto? Não por isso. Né? O coração acelerado, ele pode até ter relação até com a própria alimentação. Por exemplo, uma coisa muito comum é o excesso da ingestão de café, de Coca-Cola. Então, tem coisas assim bem simples que podem levar a uma taquicardia, quer dizer, o coração batendo no nível acima do que ele deveria estar. Mas lembrando que a palpitação é uma sensação. Você pode até estar com uma sensação de que ele está alterado, mas ele na verdade não está. Então, para isso é importante ir ao cardiologista, fazer um eletro e fazer uma avaliação. E como dica eu diria, tira o café ou diminua o máximo que você puder, que de cara você já vai se sentir melhor. Ok, temos outra participação, José Roberto da Bomba do Emetério, ele tem 45 anos. José Roberto deixou a seguinte pergunta.
Comer berinjela com limão ou laranja pela manhã em jejum, baixa o colesterol? Olha, qualquer fruta que você coma, independente de ser em jejum ou não, legume, verdura, que seja crua, que tenha muitas fibras, vai ajudar a baixar o colesterol. Não necessariamente a berinjela. Então, tem que se desmistificar um pouquinho isso, a questão da berinjela baixando o colesterol. Né? Então, isso aí não tem nenhum... Eu, pelo menos, não conheço nenhum documento científico que fale a favor da berinjela nesse contexto. Né? Mas se você faz, por exemplo, pessoas que gostam do suco, né? Da berinjela para baixar o colesterol. Se você está fazendo um suco e não está coando, está colocando junto um abacaxi que é rico em fibras e não está coando, aí você realmente tem aí um acréscimo na quantidade de fibras na sua alimentação que vai ser importante e vai ajudar a baixar o colesterol pelas fibras. Outra participação agora da Lúcia, ela gostaria de saber se cisto no fígado tem alguma coisa a ver com colesterol alto ou baixo? Não, nada a ver não. Nada a ver. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida que chegou aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ver, pessoa. O Juarez, ele disse que a esposa está com colesterol de 250. Está muito alto? Veja, o colesterol, a gente já viu que ele deve ficar abaixo de 200. Mas é importante fazer não só a avaliação do colesterol, como do LDL e do HDL. É preciso ver os dois, como é que eles se encontram para poder se traçar uma programação. Mas com esses níveis já está na hora de fazer caminhada, já está até passando da hora de fazer uma dieta mais rica em fibras, para que ele possa, de uma forma geral, diminuir. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas agradece bastante as entrevistadas do programa de hoje, um tema muito esclarecedor, aprendendo bastante, dá parabéns aqui, passando também o elogio da nossa telespectadora. O telespectador não se identificou, mas agradece bastante aqui pelos esclarecimentos e pela troca de conhecimento. É muito importante a gente abrir espaço, né, do programa para falar nesse dia tão importante, Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E quando a gente fala em combate, que fique claro que é o colesterol ruim, né, doutora? Isso. É um dia importante que a gente ressalta que é importante também você cuidar da sua saúde, procurar o médico, fazer esse check-up, fazer o exame de sangue, porque só através do exame de sangue é que a gente vai saber se o colesterol está alto, se não está, se o bom está num nível adequado. Tem que ter um equilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio em tudo. E muito que a gente ouviu hoje aqui no nosso programa foi com moderação. Se vai consumir com moderação, não fazer atividade por conta própria, sem procurar uma ajuda de um especialista, de um educador físico também pode ajudar nesse processo, porque quando a gente fala em atividade física, muita gente já pensa que é uma atividade de impacto, de grande impacto. Mas pode começar ali com a caminhada. Deve começar, né? Deve começar com uma atividade física de baixo impacto e aí vai aumentando se for o caso. Só em você levantar, né? Tem alguns estudos bem interessantes e um que eu achei muito interessante foi a questão da televisão com controle remoto. O fato de você não precisar estar levantando para mudar o canal já deixa a pessoa mais sedentária ainda. Então, qualquer coisa que estimule uma atividade física, uma caminhada, como a gente falou tanto com as crianças, as brincadeiras de rua, não é? Então, tudo isso é importante para se ter uma vida saudável. Isso, às vezes até 20 minutos de atividade física já vai fazer uma diferença. Né? Então, é importante sair do sedentarismo. Existe o ideal e existe o melhor que nada. Então é importante a gente dizer que qualquer atividade física é melhor que nada. Mas existe o ideal, que é o que a gente persegue. Ok. Muito bom, doutora Tereza. Tem aqui a participação do Alexandre, do Jean, que ele diz que todos querem eliminar o colesterol, no caso o colesterol ruim, mas não querem mudar os hábitos, ou seja, o estilo de vida. Tem um estilo de vida saudável. É um depoimento bem interessante do Alexandre. Né? Mas eu acho que Alexandre precisa refletir. Porque os hábitos saudáveis, eles são tão simples, eles são tão prazerosos, eles nos dão tanta disposição, que eu acho que precisa só começar. Né? Então, você começar a fazer, particularmente acho que uma caminhada durante a manhã, logo cedinho, ela te melhora, ela te dá uma disposição, ela te dá ânimo, né? Comer um prato de salada não é pesado para ninguém. Né? E você gosta de carne? Eu particularmente gosto muito de carne, mas eu não preciso comer carne todo dia. Eu posso comer
um frango, eu posso comer peixe, eu posso comer carne vermelha. Isso faz com que a gente diversifique. Eu acho que a grande palavra de ordem é moderação e diversificação. A gente precisa fazer mais coisas, né? Precisa andar de bicicleta, que é uma coisa mais prazerosa do que você sair pedalando no final de semana, né, com a sua família. Então são coisas simples, são hábitos que a gente precisa mexer, que a gente goste, porque a gente vai precisar levá-los para sempre. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é: olhe para a comida com um olhar diferente. Né? Então, nunca pense na comida vendo o que ela tem de sabor para lhe oferecer e passe a ser mais crítico. Veja quais os benefícios esse alimento tem para a sua saúde em relação ao outro. E aí no momento que você se torna mais crítico, você começa a ter mudanças mais espontaneamente, sem tanto sofrimento. E depois que você muda, as papilas gustativas, né, a própria língua, o seu paladar muda e você se adapta, nem sente necessidade daqueles outros alimentos que você gostava antes. Tem pessoas que mudam completamente. Ok, vou pedir licença mais uma vez às convidadas. A gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta no início do programa e a gente vai ver como é que ficou o resultado dessa enquete. A pergunta foi se você sabe como está o seu colesterol. Olha só, 31% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que sabem como é que está o colesterol. E 69% disseram que não sabem. Então, diante de todas as explicações, é preciso procurar um especialista, faz esse exame de sangue, verifica como é que está esse nível do colesterol e, se precisar de ajuda, bota em prática, né, o que a gente explicou aqui no decorrer do nosso programa. Estamos agora na reta final. Queria agradecer muito a participação das convidadas. Priscila Assis, ela que é nutricionista clínica e funcional. Isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. O último recado, também. Fique à vontade. É sempre um prazer vir aqui. O recado que eu tenho é esse, pessoal. Então, muita moderação. Quando for escolher os alimentos, procurar aqueles que trazem benefício para a saúde, e não os que são os que agregam tanto sabor que você está acostumado. Daqui a pouco você vai estar vendo o sabor naqueles que são benéficos. Então, pensa um pouquinho nisso e aí tenta mudar de hábito sem tanto sofrimento, que é possível e dá para fazer. Mais uma vez, muito obrigada, Priscila. Também queria agradecer a doutora Tereza Miranda, cardiologista. Doutora, muito obrigado. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Nós é que agradecemos essa oportunidade de estar conversando, né, com a população. E o que eu queria pedir para as pessoas é que as mudanças, elas são pequenas. Não comecem fazendo grandes mudanças, porque é muito difícil se habituar a grandes mudanças. Vão mudando, vão avaliando o que é que você pode adequar para ter um estilo de vida saudável. E para finalizar, nada que falamos aqui, ou quase nada, é grande novidade. Todas as pessoas, de alguma forma, conhecem isso tudo que a gente colocou. A gente só está tendo a oportunidade de lembrar. E é exatamente essa a missão deste dia. Lembrar que uma vida saudável faz a gente viver melhor e com mais prazer. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil. De comunicação, a você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!